Aqui esperando a gravação, liberado. Bom, vamos lá, boa noite a todos. Vamos começar então a nossa live sobre circuito RL resistor indutor ou um fio enrolado em série, em corrente alternada e no nosso pique aqui das nossas aulas. Então vamos lá, eu acho que essa aula é, para não falar que é igual, é muito parecida com a aula anterior, onde nós tínhamos um capacitor. Agora eu coloquei um indutor, que nada mais é do que um fio enrolado. Então, um conjunto de espiras, um solenoide. Esse elemento tem tem propriedades especiais no circuito alternado, corrente alternada, e recebe o nome de indutor. Tá? Eu não quis falar muito de como ele funciona. Tá? Ele vai funcionar à base de lei de Faraday. Acho que vocês não viram isso ainda. Mas eu quis destacar nessa aula, como foi a do capacitor, este comportamento, entre aspas, exótico desse elemento. Para vocês, com os dados experimentais, fazendo toda aquela análise, já pode ser mais rápido agora, claro, já não precisa estar tão desesperado, agora já o chute é mais fácil. E o primeiro é ruim, o segundo é fácil, o segundo não tem graça. E vamos chegar na expressão da reatância indutiva. Então, o que eu quero nesse relatório é que vocês agora refinem tudo aí da disciplina. O chute é o mesmo? É similar, é o mesmo. Não vai ter muita diferença, não. Tanto que agora acho que nem precisaria chutar. Tá? Eu acho que já poderia, tendo em vista que lá no circuito RL deu isso, vamos direto para a nossa hipótese de trabalho. A impedância ao quadrado, a resistência equivalente, entre aspas, ao quadrado, é igual ao termo da resistência ao quadrado, mais um termo ligado ao indutor ao quadrado. Funcionou no resistor, quem sabe funciona aqui no indutor. Sim, pode comentar o anterior. Tá? Cuidado que os resultados são diferentes. A própria curva de corrente por frequência, você vê, ela está oposta. Agora a corrente começa lá em cima e cai. Antes, no resistor, no capacitor, ela começava embaixo e subia. Tá? Mas as interpretações são similares. Se o capacitor era um curto-circuito, era um fio, era um nada em frequências altas, tanto que a corrente estabilizava lá em cima em frequências altas, agora é o contrário. Em frequência baixa, o indutor é um fio, um curto-circuito, é entre aspas, um nada elétrico. Já em frequência alta, não, ele bloqueia. Então, há vamos dizer, uma certa inversão em alguns conceitos. Vamos dizer, o conceito é muito parecido, mas a frequência em que eles acontecem é diferente. Tá? E dá para chegar em todas aquelas conclusões simplesmente olhando a partir daquela tabela. Frequência por tensão no resistor. Entenda-se, corrente. Basta dividir por R. Então, essa aula, no fundo, é uma revisão. Vocês vão fazer vários gráficos, vão treinar a mexer com Excel, vão treinar a mexer com planilha, salvar em PDF, fazer continha, interpretar gráfico, descobrir máximo, tendências e tudo mais. Tá? Porque já estamos no finalzinho da disciplina. Falta pouco. Tudo leva a crer, eu estou fechando isso aí. Temos a próxima aula que nós vamos pegar agora um resistor, um capacitor e um indutor, fazer o circuito RLC, juntar os dois elementos e descobrir um outro fenômeno. E aí eu faço mais uma aula que vai ser uma espécie de um case, onde vocês vão resolvendo esse case aos pouquinhos e vão pontuando aí durante toda... Mas isso é outra aula. Vamos ficar no RL aqui primeiro.
Vamos lá, alguma dúvida sobre o URL? Professor. Oi. Ah, não. Então, peraí, Maria Eduarda, eu não consigo enxergar muito bem o que é reatância. Deixa eu botar aqui. Reatância. Reatância é uma propriedade que nós tivemos que definir quando vimos lá no RC que o resistor ele reagia à passagem de corrente de maneira diferente quando eu tinha um sinal de baixa ou de alta frequência. Então, vamos lá. Reagir ou modular ou afetar a passagem de corrente é, entre aspas, um efeito resistivo, vamos chamar assim, que pode ser expresso em ohm. Então, a reatância ela tem como unidade ohm. Mas não é uma resistência, porque no capacitor nós vimos que em frequências baixas ele bloqueia muito, ele reage muito forte, e em frequências altas ele não está nem aí. Então ele é meio, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Assimétrico, mas ele, num contexto, ele não deixa passar, no outro contexto ele não está nem aí. Então esse comportamento de dificultar ou controlar a corrente devido ao capacitor, a gente chamou de reatância. Então, de uma maneira errada, mas talvez como primeira maneira de falar, seria a resistência do capacitor. Aí está errado. Tá, então, vou colocar assim, é uma resistência que varia com a frequência do capacitor. Uma resistência não varia com a frequência, então é a reatância do capacitor, reatância capacitiva. Então, reatância é essa propriedade que descreve quanto que aquele elemento impõe uma dificuldade à passagem de corrente e, em especial, essa dificuldade varia com a frequência. No caso do capacitor, frequências baixas ele dificulta muito, frequências altas ele deixa passar tranquilo. No caso do indutor, é algo, vamos dizer, entre aspas, ao contrário, porque não é exatamente ao contrário, tá? Mas em frequências baixas, o indutor vai deixar passar como se ele não existisse. E em frequência alta, ele fala, frequência alta, ele não deixa passar. Então, assim como o capacitor era um filtro passa alta, o indutor vai ser um filtro passa baixa. Então, essa aqui é a ideia da reatância, é uma propriedade que descreve como aquele elemento, por enquanto capacitores e agora indutores, contribuem para o controle da corrente. Tá? Não digo só bloquear, porque é mais controlar. E uma coisa legal que eu cito agora, mas não vamos entrar no detalhe, é que capacitor e indutor, eles são circuitos reativos e, uma palavra importante, não dissipativos. O que é isso? Em termos simples, o resistor controla a passagem da corrente, transformando aquela energia elétrica, vamos dizer assim, em térmica, vamos dizer assim. Vamos simplificar. Esquenta, perdeu. Aquilo que virou calor não volta para o circuito. Então, o resistor é um sistema dissipativo. Ele tira do circuito e joga para fora do circuito. O que ele jogou do circuito não volta. Perdeu. Tá? Capacitor e indutor não são assim. Eles não são dissipativos. Tá? O que eles fazem? Eles tiram a energia do circuito e guardam para eles. Para, em outro momento, devolver ao circuito. Então, eles não dissipam. Eles, vamos dizer assim, realocam para usar em outro momento. É como se fosse, eu gosto de comparar, uma espécie de um estoque regulador. O capacitor controla, essencialmente, cargas, corrente, vamos dizer assim, e o indutor vai controlar variação de corrente. Grosseiramente, produto e consumo, mais ou menos assim.
Tá? Quando o consumo é muito grande, R$1 é uma coisa, mas dá para brincar com essa ideia. Então, só que eles controlam, eles tiram do sistema e põem de volta. Então, são sistemas que a gente chama são reativos e não passivos, são sistemas que não dissipam. Tanto que, se você tem em casa aquela lâmpada dimerizada, que você vira o botãozinho, ela aumenta ou diminui a intensidade, hoje isso é um pouquinho mais raro, porque as lâmpadas que fazem isso, LED, são mais caras, mas antigamente, quando tinha de filamento, você fazia rapidinho, isso era facinho. Hoje não é tão... Hoje é um pouco mais caro fazer isso, então eu sei. Mas o que você virava no botãozinho? Você mudava, em realidade, mudava a reatância indutiva. E o que significa? E para que é importante isso? Você não paga mais caro no fim do mês. É o quanto de corrente que passa, então. Você ajustava o tanto de corrente que passava no filamento? Sim, essencialmente a corrente. Você não pegava aquela energia e jogava fora. Como faz o resistor? Como faz o chuveiro? O chuveiro esquentou, paga a conta no fim do mês. Não tem opção. O indutor, ele controlava a corrente, mas você não pagava mais por isso. Porque o que ele tira no momento, ele devolve no outro. Que outro momento? Nesse ciclo de alternada, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ele fica jogando com esses momentos. Tá, então ele tem uma outra propriedade bem interessante, até em termos de custo. Tá, então, controlar a corrente com um resistor é pagar a conta no fim do mês. Com um indutor, não. É claro que controlar a temperatura de um chuveiro com indutor, eu acho que não é nem possível. Tá? Eu não sei qual seria o tamanho do indutor para isso. Não vai dar muito certo, não. Mesmo porque você quer que o chuveiro aqueça. Então, você quer calor, afinal. É isso que você quer do chuveiro. Mas outros componentes, como essa lâmpada que você fica brincando aí, justamente você quer isso. Quando você ilumina, você está gastando mais, é óbvio, mas quando você muda lá a intensidade, muda essa impedância do circuito, a indutância reativa, indutiva, você está... Quando a fonte manda energia para a lâmpada, para ela iluminar, você tira da lâmpada. Quando a fonte diminui a tensão, você joga de novo na lâmpada. Então ele fica compensando o ciclo de sobe e desce da lâmpada. Quando a lâmpada sobe, ele tira a corrente. Quando a lâmpada desce, ele bota a corrente de volta. De forma que você vê uma luminosidade padrão. Mas esse é um detalhezinho, acho que um pouquinho mais do que nossas equações estão mostrando aqui ainda, tá? É bem além do que a Maria Eduarda perguntou. Mas é bem interessante esse efeito. Professor. Oi. Desculpa, uma pessoa colocou uma pergunta no grupo. Então, o Matheus lá. A ideia de campo magnético, não vou explorar isso não. Tá? Seria muito legal... esse tema é o que vai acabar explicando como é que funciona o indutor. Tá? Quando uma corrente faz uma voltinha, atravessa uma espira, tá? Essa corrente gera um campo magnético que é modelado aí pela regra da mão direita, que é a única que existe, não existe regra da mão esquerda, tá? Quem inventou isso, tem um monte de site teoricamente educativo ou didático que inventa a regra da mão esquerda, não sei para que serve isso. Tá? O cálculo vetorial se faz com a mão direita simplesmente. Tá? Então, pela regra da mão direita, você descreve a relação entre a corrente e o campo magnético. E aí tem uma lei a mais, que é a lei de Faraday, que fala o seguinte: quando você tenta variar, ou quando você varia o fluxo de campo, varia no tempo, temporalmente, o fluxo de campo magnético, essa tua espira vai reagir a isso. Então aí envolve já um pouquinho mais de vamos dizer, ter o campo e ter a variação temporal desse campo. É o que vai explicar como é que funciona um fogão de indução. E por que você precisa de uma panela de ferro, não uma panela de alumínio que a gente tem normalmente no Brasil.
Tá? Não é qualquer panela que aquece que você consegue fazer funcionar. Mas aí começa um monte mais de teoria que para chegar nisso eu vou ter que esperar se eu não me engano, o Júlio chegar em indutância, definir campo inspira, definir lei de Faraday e aí usar isso no fogão e tudo mais. Então, Matheus, eu não vou chegar nessa ideia, que é interessantíssima, tá? É a mesma lei que explica, esse mesmo campo magnético explica, alguém é músico aí, não é quem falou, ou não foi nessa aula, nem sei mais, que toca guitarra aí, que explica como que funciona um captador de uma guitarra. Tá, eu acho que até onde eu sei, se você botar corda de nylon numa guitarra e tocar, o captador não vai captar nada. Tem que ser corda metálica. Tem alguém que é músico aí ou não? Ou não foi nessa aula, já troquei todo mundo? Wagner. Então, Wagner, você consegue tocar guitarra com corda de nylon? Não. Por que não? Quer dizer, consegue tocar, mas você consegue escutar o som? Consegue amplificar? Consegue distorcer? Consegue brincar com o som? Não. Por que não? Então, quem explica isso é a lei de Faraday, que tem um indutor. Aí começa toda uma questão mais prática, que eu acho que ainda eu não conseguiria falar para vocês agora. Sim, com esse conhecimento que nós temos aqui, eu não conseguiria montar toda a teoria. Mas com um pouquinho mais vai ficar super legal. Aí o Wagner vai explicar, então, no final do ano, por que a guitarra dele não tem corda de nylon. O violão tem. O violão tem uma caixa acústica ali, tem uma caixa de ressonância, que a guitarra não tem. A guitarra tem captador. Bom, tem violão acústico, tudo mais, mas simplificando o mundo entre guitarra e violão. Simplesmente isso, vamos tornar binário. Mas vou fazer meu TCC nisso aí. Pode ser. É interessante. Dá para você explicar um monte de coisa, dá para você talvez botar no osciloscópio o sinal, ver. Eu acho que consegue fazer bastante coisa legal aí. Tá, mas é mais uma das inúmeras aplicações da lei de Faraday. Essa lei é fantástica. Faraday era especial. Mas vamos lá. Marcos, você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, aqui nos gráficos que a gente fez, a maioria deles deram retas, né, praticamente, e a grande maioria deu com grande R quadrado, um valor muito grande R quadrado. Próximo de 1. Muito próximo de 1. Tá. E acho que a gente tentou fazer, só que não sei se, por exemplo, nos raciocínios que a gente fez, relacionado àquele ato lá, desespero, de fazer ao quadrado também, não só a impedância, mas a reatância. Aí a gente conseguiu uma reta assim, com coeficiente de correlação muito melhor. Tá. Continua, desculpa. Não, aqui com coeficiente linear também muito mais próximo do zero e um coeficiente angular também assim muito melhor do que podemos dizer assim. E uma coisa que também muito mais interessante, se você fizer análise dimensional daquelas unidades, vai surgir algo também com cara de 2π e alguma coisa ligado ao indutor. Que é uma unidade mais chatinha, tá? Henry. Isso é uma unidade de fluxo por unidade de corrente. Essa vamos ter que buscar um pouquinho mais como é que converte ela. Mas quando você faz aquele quadrado, Z2 igual a R2 mais XL agora, XL2 ao quadrado, essa tua nova reta passa pela origem, tem um coeficiente de correlação muito bom, então você conclui que tem uma relação entre XL e frequência, e quem que é esse coeficiente angular? Veja as unidades e tente trabalhar com isso. Não é tão simples quanto a do capacitor,
porque a unidade de Henry é mais chatinha. As unidades do magnetismo são bem mais chatas do que a vamos dizer assim, dos circuitos elétricos, capacitores. Mas você consegue, após esse ato de desespero, que não é tão desesperado assim, tá? E não é tão original também, vocês viram já lá que até Planck fez isso, ainda bem, para nossa sorte. Você chega na expressão da reatância indutiva pelo experimento. Você consegue chegar nesses valores pela teoria, a equação das malhas e como é deduzir, e vai aparecer esse fator em alguns momentos especiais. Aí você fala, poxa, esse fator merece um nome, merece uma interpretação, então eu vou chamá-lo de tanto. Tá, nós estamos fazendo um caminho meio que complementar. Nós estamos vendo esse fator aparecer como um controlador de corrente, daí damos a unidade ohm, e conseguimos pelo gráfico chegar numa expressão para ele, enquanto a teoria vem por um outro caminho e chega no mesmo lugar. Aí, junta os dois, fica perfeito. Teve uma outra coisa também, eu acho que provavelmente eu pensei errado, mas no gráfico lá da corrente por frequência, eu tava olhando e só o perfil do gráfico, mas também não sei se tem a ver, mas o perfil do gráfico lembrou, por exemplo, do amortecimento em oscilador harmônico, amortecimento crítico, não tem nada a ver, né? Não tem. Eu sei, a curva de amortecimento. Isso. Não. Deixa eu ver, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, puxa vida. Tem alguma coisa a ver, sim. Porque você consegue descrever um sistema mecânico que tem massa e elasticidade, um sistema, imagina um sistema, uma mola com uma massa na ponta, ou seja, massa-mola, oscilando num tanque de óleo. Então, um sistema que vai oscilar, amortecer. Uma massa, uma mola e um óleo de amortecimento. Você consegue... A matemática desse fenômeno, desse sistema mecânico, é exatamente igual à matemática de um sistema que tem resistor, capacitor e indutor. Se o sistema massa-mola num tanque de óleo, de água, sei lá o que, amortece, o circuito RCL também vai amortecer. Então, a descrição matemática tem alguma similaridade. Não o fenômeno em si. Então, não é todo amortecimento igual, não, mas a descrição matemática de um amortecimento tem a ver com indutores e capacitores. Isso sim, isso puxa... Até o Hadley, está aqui aqui o Hadley, inclusive. Hadley, qualquer livro. Ele comenta, acho que no capítulo de oscilações, quando ele introduz até o tema assim. Deixa eu ver se é isso mesmo ou eu estou imaginando já. Não sei, mas ele vai falar do sistema de oscilação eletromagnética comparando, analogia com o movimento harmônico. E aí você tem uma relação. O que é o indutor, o que é o capacitor, qual que é o equivalente mecânico de um capacitor, de um indutor. Enquanto o sistema mecânico tem energia potencial, mecânica e cinética, você vai ter também algo parecido no mundo elétrico. É que eu imaginei mesmo da questão da descrição matemática do fenômeno lá. Tá. Se poderia ser empregado. Essa curva ainda, eu acho que é o caminho para onde você quer chegar. Mas não é lá ainda, não chegou não. Ah, entendi. Falta mais um componente, então. Falta mais coisa. Apesar dela ter uma cara que amortece, ela não é uma exponencial como seria nesse livro que está falando. Ah, sim. Tá? Mas sistemas amortecidos têm essa questão. Tá? Mesmo porque essa curva, se você olhar bem, ela é uma curva de efeito corrente, não por tempo, mas por frequência.
Tá? Quando você vê em amortecimento, uma intensidade diminuir, você fala, está diminuindo conforme o tempo passa. Então é um gráfico de amplitude, energia, efeito, em função do tempo. Nesse caso, o eixo X não é tempo. Ele é frequência, ele é um outro, vamos dizer assim, espaço que a gente vai trabalhar. Tá? Tem correlações? Tem, mas não é exatamente essa imagem que você está vendo do amortecimento, é efeito por tempo. O efeito amortece. Aqui não é efeito por tempo. Tá, então, nós vamos ver. Se eu tivesse um circuito. Não, já vimos isso. No circuito RC, a corrente diminui com o tempo, não é isso? Fizemos lá atrás, na descarga, aquele exponencial. Lembra disso? Tá do monologue? Sim, sim. E a rapidez com que decai estava ligado com aquele 1 sobre RC. Tá? Tinha uma constante de tempo do sistema RC, um tempo característico. Esse mesmo fenômeno acontece no circuito RL. Tá? Essa tem até aula pronta, não precisava ser porque não dá tempo de dar, mas essa aula eu tenho pronta já. Não nesse modo, mas no modo antigo. O circuito RC e o circuito RL. A corrente também diminui. Você consegue mostrar isso. Tá? E em vez de 1 sobre RC, tem um R sobre L aí. Tem um outro fator que envolve resistor e indutor. Mas esses gráficos, aquele gráfico do monologue era corrente por tempo. Vamos dizer, efeito por tempo. O efeito vai diminuindo, vai amortecendo. Essa sua imagem está boa. Nesse gráfico agora, a imagem não está tão boa, porque é efeito por frequência, por uma propriedade do teu sistema. Então muda um pouco aí, apesar da imagem ser decrescente, lembrar o amortecimento, tem algo a ver com isso, mas não é exatamente, não é bem por aí. Mas vamos chegar lá de outra forma. Dá para fazer um gráfico corrente por tempo, num circuito com indutor, ou com capacitor, com indutor e tudo mais. Se tiver resistor, amortece. Se não tiver resistor, ela oscila e mantém a energia constante. O resistor é uma espécie de atrito no sistema mecânico. Lá no mundo mecânico, a energia passava do modo potencial para o cinético, potencial para o cinético, e ficava lá o tempo todo sem amortecimento, sem atrito, sem dissipação. Seria o caso de um circuito que eu tenho um capacitor e um indutor. A energia vai para um lado, para o outro. Que lado que outro? Ora vai para o modo... Eu vou ter que falar algumas coisas que nós não vimos ainda. Ora vai para o modo, vamos dizer assim, elétrico, no campo elétrico do capacitor. Ora vai para o modo magnético, no campo magnético do indutor. E essa energia fica brincando. Um lado para o outro, para um lado para o outro. E o sistema é um sistema que oscila tanto quanto um sistema massa-mola sem atrito. Botou atrito, ou botou resistor, amortece. Então, há uma analogia, mas outra... Vamos chegar de outro lado disso aí. Não é bem nessa aula que vamos chegar, não. Tá? A lógica do Halliday é essa. Ele começa com um circuito oscilante LC, aí bota um resistor no L, aí faz só um R, só um L, só um C, aí junta tudo e faz o circuito completo. Eu estou fazendo algo parecido de uma maneira, num ponto de vista mais experimental. Estou medindo e tentando chegar em alguma coisa. Medindo e chegando em alguma coisa. Próxima aula, circuito R, L, C. Vamos medir. E ver o que a gente consegue enxergar naquelas medições. Vamos ver quanto que a gente consegue descobrir de teoria simplesmente olhando o experimento, sem teoria, uma abordagem empírica.
Então, eu estou mais preocupado com interpretar o que significam essas coisas do que deduzi-las, do que chegar nela. Se chegar, melhor ainda, mas nunca num ponto de nunca tentando explicar tão bem quanto faria a análise teórica. O que eu quero descrever e não explicar, mais ou menos assim. Mas eu estou com o ponto de vista no laboratório e não na teoria. Afinal, a disciplina é física experimental, né? Precisamos fazer a coisa no laboratório acontecer. Tá bom? O que mais, pessoal? Por que o último mostrar diferente da reatância? Por que o último mostrar a diferença da reatância calculada por Z menos R e é calculada por ômega L? Peraí, agora... Se você calcular como Z menos R, não vai dar exatamente a reatância indutiva, vai dar uma outra coisa. Então, essa comparação poderia te mostrar que o modelo ainda está faltando algo, não está bom, ele não se ajusta perfeitamente às unidades, os números. Esse Z menos R, que nós vamos dizer assim, nossa abordagem linear, te dá uma noção, acho que o Marcos falou, chega numa reta, mas não uma reta assim tão fácil de entender ou tão boa. Enquanto que o modelo quadrático, o Z2 e o R2 e o X2, chegam num modelo muito mais redondinho, muito mais bonito. Então, essa diferença pode te indicar que o modelo... Você está indo para o lado certo, mas meio que desviando ainda, não está... Quer dizer, você deu um passo bom, mas não exatamente no caminho correto. Então, é um bom passo intermediário. É aquilo que a gente faz na ciência e joga fora, não conta para ninguém. A gente só conta o resultado bom no final, né? Nossa, fiz isso, deu certo. E o que você fez de errado, a gente não conta, mas fez um monte de coisa. Então, essa diferença pode te dar uma intuição a mais de que está faltando algo nessa modelagem. Tá? Que mais, pessoal? Tudo bem? Então, esse experimento é muito similar ao anterior. Claro que é um comportamento, enquanto que a reatância capacitiva diminuía com a frequência, a indutiva vai crescer. Então, eles têm, de certa forma, um efeito, não vou dizer oposto, porque um decai hiperbolicamente, o outro cresce linearmente. Então, o fenômeno não é tão assim oposto. Mas, quando juntar os dois, vai ficar mais claro ainda isso. Próxima aula. Tá? Mas acho que esse é um bom experimento para vocês darem uma boa revisada em tudo. Eu estou vendo aqui. Seria até interessante ver se consigo botar um pouco de... Eu acho que eu não coloquei para vocês a incerteza do resistor nem do indutor. Só coloquei do gerador e do osciloscópio, da voltagem. Se querem trabalhar com incerteza aí para poder não esquecer, que afinal é uma coisa fundamental, propagar incerteza, tentar entender. Mas vamos ver. Mas dá para vocês brincarem muito nesse experimento. Inclusive, nesse do RL, eu não coloquei aquele roteirinho. Olha, pensa nisso. Não. Eu falei, hoje não. Já falei no RC. Já peguei na mãozinha e fico conduzindo vocês. Agora é fácil de novo, de maneira similar. E na próxima aula vai ser a mesma lógica, com resultados diferentes, que vão exigir uma interpretação diferente. Mas a linha de raciocínio vai ser muito parecida. Lá eu só vou ter que fazer uma correção, botar um sinalzinho de menos, assim, meio que na marra, para dar tudo certinho. Mas tudo bem, mais um ato de desespero que a gente pode salvar aqui nos nossos experimentos. Que na teoria vai ficar claro por que isso.
Mas repara que nós estamos conseguindo tirar muita informação a partir de uma brincadeira do laboratório, vamos dizer assim. Quer dizer, eu começo a aula com aquele negócio, pô, um fio esticado não é igual a um fio enrolado. O que mudou no fio? O fio continua sendo fio, só que ele está enroladinho, ele está mais compacto. O fato de você enrolar o fio muda muita coisa em corrente alternada. Então, nesse aspecto, é um fenômeno novo, um fenômeno exótico. Não do fio, mas da geometria do fio. Por ele estar enrolado, surgem coisas novas. Então, a gente consegue observar isso aí, falar, opa, tem algo estranho aqui no sistema. Vou atrás, vou buscar, vou medir, vou fazer o que eu sei para ver onde eu consigo chegar. E aí começa toda a brincadeira do experimental. Com a mesma lógica de experimental, medir corrente por frequência. Fizemos em RC, fizemos em RL. E chega também em bons resultados. E faremos em RCL também. Tá bom, pessoal? Algo mais? Podemos encerrar? Bom, então eu vou parar aqui a gravação. E assim vocês têm ainda mais uma semana para poder trabalhar com esses dados.